Alô, amigos! Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como queiram. Tá começando mais um Pó de Peruca aqui pelo canal no YouTube do Visão Comunica TV. E olha, o bate-papo hoje é mais do que especial e bem... Ô, Rubens, que tá todo bonitão, rapaz. Sabe o que é isso? É o costume da televisão, né, Rubens? É o costume da televisão. É o costume da televisão. A gente começa a ter uma cultura de televisão que a gente não tem no rádio, né? No rádio ninguém imagina como a gente tá, mas a televisão tem, dá uma cultura de estar mais apresentável. É aí verdade. você começa. Aí leva pro dia a dia. Aí leva pro dia a dia, entendeu? Isso não tem como A você gente tá na câmera, você chega de blazer. É. Um costume, você se veste natural. Não é assim? Vira rito do dia a dia, entendeu? Agora me diga uma coisa. Até quando eu coloco uma bermuda eu já estranho, porque eu dificilmente eu uso bermuda. Bermuda. Eu fico estranho, eu não me sinto bem mais, por isso, né? Por causa desse rito que eu peguei após começar a trabalhar em TV. Nasceu em Tracuém? Nasci, filho natural de Tracunhaém. Tracuém. Agora, lá atrás... Tracunhaém me viu nascer. Não, Nazaré me viu nascer, Tracunhaém me viu crescer. Carpina foi onde eu me realizei profissionalmente, né? Em termos de comunicação. Tu lembra que a gente fazia carro de som por aqui nas campanhas políticas? Né? Era retadeira, não, Rubem? Nas Kombi, nas veraneios. Era. Né? E outra coisa, viu? Não tinha nada de gravado, não. Não, era ao vivo. Dentro do carro, ou fora, ou dentro. Só quem gravava era Zito. Zito era. Mas a gente era ao vivo. Zito a gente vai fazer sempre ao vivo. E aí foi tempo que, quando eu estava fazendo um evento em Tracunhaém, na visita de Frei Damião, de saudosa memória. Peraí, você lembra daquela visita de Frei Damião? Lembro. Ah, rapaz, se eu soubesse que a gente ia falar, eu ia mostrar essa foto. Eu tenho foto lá com ele. 89. Eu tenho a foto com ele aqui. Ele passou uma semana em Tracunhaém. E de lá eu fui para Buenos Aires e eu acompanhando ele. Só que aí, de saudosa memória, Laureano Silva e J. Cândido, saudosas memórias, me viram, né? E aí, vamos fazer um teste no rádio? J. Cândido sem repórter, para cobrir os hospitais de Nazaré e de Paudalho. E aí disse, vamos fazer um teste? Fiz o teste com ele, com um Laureano. Laureano Silva disse, o hino dá pra coisa. E aí eu comecei. Laureano botou muita gente no rádio. Muita gente. Laureano foi um mestre, né? Que, assim, deu amor a muita gente. E um cara injustiçado, sabe? Pela empresa Injustiçado, claro. Pela empresa de Pernambuco. Claro. Por Carpina, foi vereador do mandato, mas merecia mais pela sua história, pela sua... E aí, J. Canto foi um cara que matou muito a minha fome, sabe? E foi, viu? Foi demais. Principalmente quando minha primeira filha nasceu, em 91. Arretado, sabe? Não, foi O reconhecimento é arretado, viu? E aí eu disse a Carol Cândido. E aí eu chegava para ele. Tá emocionado, porque, ele emocionou. Porque... É verdade, Isso vai na minha raiz, né? E aí, J. Cândido, eu disse, Jota, não tem nenhum leite da minha menina em casa, pô. A Jota só fazia um bilhetinho. Vai lá na mercadinha Fabiana, de Fabinho. Lá por trás era. E patrocinador, né? Hoje lá, agora parece que é uma petiscaria lá. Eu já comentei lá um dia desse. Esse lugar aqui já deu muito minha feira. Eu vejo a lembrança. Então assim, eu já querendo mandar só o boletim, Fabinho, lembra a feira. E quando eu ia pegar só o leite, Fabinho, não, ele mandou você fazer a feira completa. Que arretado. Compra de tudo. Que coisa boa. Que Deus o tenha mais ainda. J. Cândido. E foi assim, um cara muito importante. Agora foi um cara importante na comunicação, não foi não, J. aqui? Ele quebrou paradigmas dele. Ele trouxe um estilo para a região até então que as pessoas achavam temerário, né? E ele foi um cara corajoso, né? Trazer aquele estilo. Arrumar muitos inimigos e amigos, né? Agora o cara queria muito inimigo, você perde vida. Por exemplo, a gente foi narrar um jogo lá em Limoeiro, eu e ele na pista. Aí vocês faziam o trivial e faziam futebol. Porque tem que fazer tudo. Napoleão de Castro narrava, Laureano comentava, às vezes a gente trazia Iata Júnior para fazer uma... Maciel que está na CBN, da Rádio Jornal. Foi meu gerente na Rádio Perfeito. Difusora Limoeiro. Maciel é um cara um querido também. E aí, na época de Limoeiro, que a gente foi lá para um jogo Centro Limoeirense, fazer a transmissão da volta para a Série A. Como é daquele menino de Limoeiro, um alto galego? Tu sabe qual é? Lembro. Fez programa comigo aqui, foi repórter do meu programa aqui de rádio também. Daqui a pouco a gente lembra o nome dele. Eu lembro dele. Era. Aí, J. Cândido, mas tinha muito pau, e Arthur Corrêa, que era o prefeito de Limoeiro. Era. E J. Cândido foi para Limoeiro e fazia a reportagem de pista encostado no muro do estádio. Com medo, né? Dos capangas de Arthur Corrêa. Famoso, né? Tem essa história de capanga na época, né? Mas não. Mas assim, era o cuidado dele. Ele era um cara que era muito corajoso, porém não tinha vida. Ele sabia que criava muitos inimigos, né? E aí, mas
Foram histórias boas, camarada que realmente ajudou muita gente também. E foi assim, né, a minha trajetória aqui. Batendo papo aqui no Pode Peruca com Rubens Júnior. Vamos lembrar o nome do bicho. Esse grande comunicador, carpinense, nazareno. Tracunhé é o quê que eu sou chama? Tracunhaense. Tracunhaense. Nasceu em Nazaré. Às vezes a gente diz assim, ó. Você não nasceu em Tracunhé, nasceu em Nazaré, porque às vezes não tem hospital. É porque Tracunhé não tinha maternidade. Maternidade. Não tem maternidade. E todo filho de Tracunhé ou nasceu em Tracunhé, em Nazaré, ou Carpina, ou Paudalho, ou no Barro Lima. E aqui tem muita gente de Carpina que não nasceu em Carpina também. Exato. Paudalho, Recife. Porque às vezes... Porque não tinha na época. A sobrecarregada acabava indo para Paudalho. Paudalho, eu tenho uma filha que nasceu em Paudalho. Outra filha minha nasceu em Nazaré também. Outra nasceu no Barro Lima, né? Outro nasceu em Recife, meu filho, no Barro Lima, Casa Amarela. E outro meu filho nasceu em Barão do Sena. Então, assim, dificilmente os filhos naturais de Tracunhaém, principalmente da minha geração, a gente diz que é natural porque a gente viveu toda... Perfeito. A gente só fez nascer em Nazaré. Claro, é. Entendeu? Mas é da cidade. Por exemplo, minha irmã, os filhos da minha irmã são originais de Tracunhaém, por quê? Porque ela não ia para o hospital, eram as parteiras que tinha. Parteira. Era as parteiras fazia lá em Tracunhaém mesmo. Esse quantos irmãos? Ao todo são, juntando de pai e mãe, são 14, né? 14. Tu é o mais velho no meio? Não. Eu sou o mais novo do casamento de meu pai e de minha mãe. E aí eles separaram, minha mãe teve mais 4, meu pai teve mais 4, pra ficar empate, né? Pra ninguém dizer, não, eu sou mais que você. Agora, Rubens, eu tô em Campina Grande, tô em João Pessoa, liga a televisão. Não, a lembrança que eu tenho, eu sabia que você estava na Paraíba, lógico que eu sabia. Eu fui pra lá também com o Napoleão, passei pela CBN. Foi CBN, Você foi pra lá. Aí eu tô lá no sul. Teve Monteiro, né, também? Monteiro, também. Na rádio Santa Maria. Santa Maria. Lá. Jorge, nossa memória também. Aí eu tô no supermercado de João Pessoa, meu dia, por aí as televisões de supermercado, tudo aberto. Quando eu vi, eu digo, Rubens, eu fiquei, rapaz, você fica, quando você vê, você que gosta da pessoa e conhece, você fica querendo dizer, todo mundo que tá ali, eu conheço esse aqui, é meu amigo, é de Carpina, meu amigo. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira participação nacional com o Siqueira Júnior, né, que Siqueira Júnior, condição da Paraíba, queria me levar, bora comigo, bonitão, bora comigo. Eu disse, rapaz, não posso, eu tenho uma estrutura aqui para eu ir recomeçar e o dinheiro não compensava na época. Mas ele gostava muito de mim, Siqueira. Quando eu fiz a minha primeira participação nacional, eu recebi muita ligação de tracunhaenses, irmãos meus que estão lá em São Paulo, e ligavam para mim, rapaz, tem dia aqui, quando você é meu amigo, todo mundo disse que era mentira, a gente fazia chamada de vídeo para mim, né, para comprovar que era amigo. Que é meu amigo. Então, assim, foi uma experiência boa. A TV sai bom, te dá visibilidade. Né? Porém, o salário, o financeiro, às vezes não compensa. Porque primeiro te prende demais. Você não tem como fazer outra... TV não tem feriado, não tem final de semana. Jornalismo Você está à disposição. E como é trabalhar com imagem, o rádio não. O rádio a gente trabalha, você já fez jornalismo, tchau até segunda-feira. Se for feriado, quarta-feira, quinta, sexta da paixão, só segunda-feira que vem. Então, assim, o rádio te dá essa liberdade. E, assim, impressionante como o cara de rádio se adapta à TV, mas o cara da TV não se adapta ao rádio. Não é, Júnior? Por causa do improviso. Por improviso. Por exemplo, eu e você, que a gente conversa mais de hora. Mais de hora. Bate papo, vai conversando e vai. A televisão é diferente. Muita gente que está na televisão e não foi do rádio, não veio do rádio. Não é assim? Exatamente. Muita gente que foi do rádio não veio da TV. Mas muita gente que foi da televisão veio do rádio. Inclusive, havia um barrismo antes, né? Mas quando começaram a ver a desenvoltura do radialista na TV, os caras disseram, rapaz, ficou mais barato para os donos de TV trazer o radialista, porque necessariamente você não tem que pagar o piso do jornalista, você paga o do radialista. Embora a gente faça a função de jornalismo, mas eles davam o retorno mais rápido. Porque o cara já acostumava, por exemplo, muita gente diz, eu lhe acompanho muito rádio, quando você foi para a TV, fiquei feliz. Né? Meu programa sempre foi muito programa de rádio lá. No rádio era que rádio? Arapuera? Eu trabalhei lá, na Correio, depois fui para o Norte, aí fui para Cabo Branco, que era 101 FM, a Rádio Paraíba FM, fiz um programa lá durante 7 anos, e depois fui para TV Tambaú. Aí foi quando eu me fixei. Agora, Júnior, você já percebeu que as rádios da Paraíba, as rádios de Campina Grande, João Pessoa, o pessoal mais política do que Pernambuco? Não é? É programa 7 da manhã, meio-dia e à noite. Não se compreende.
Recife, com tanta rádio. E não tem o programa de meio-dia? De debate? Seis, tem não. Não tem. Não Só tá tem rádio. Geraldo Freire, que está aí, eu acho que seu ciclo está se encerrando, pela sua história, sua trajetória, até pela sua idade, né? Não tem, Recife não tem. Não tem. Então tem. Aqui você vê que Geraldo Freire mal fala hoje, né? Então não há um debate assim. E ele não está tão solto hoje, Geraldo, Não tá. porque está na CBN. Você sabe que tem janelas, tem regras, tem uma série de coisas. Não tá. Então, que foi um erro ele ter saído do comércio. Também não tinha saído, não. É porque você estaria 200 anos, cara. Como é que vai mudar teu estilo depois de 200 anos numa emissora, com teu público cativo? Você não consegue levar para ser, porque é outro público. A CBN é outro público. É outro público. É Entendeu? outro linguajar. Né? Tal. O público da JC, ele é um público mesclado. Que é mesclado. A cara de Geraldo é radional. E a cara de Recife é o rádio. Agora, da Paraíba, vocês têm os programas ali, Arapuã, tem a 60 Pop, minutos, tem a 60 Pop, Correio, tudo. Começa logo de manhã, 6 da manhã, né? 6 da manhã. Todas as épocas você vai para jornalismo. É. Aí meu dia do mesmo jeito. Eu digo, E todas com grandes audiências. eu já cansei de conversar com donos de emissoras. Eu tive até com o seu Paulo lá da NASA FM. Eu disse, rádio hoje, durante o dia tem que ser news, notícia. Por quê? Porque com o advento da internet, a notícia, ela está se renovando constantemente. Ela é diária hoje. Ela não espera mais para meu dia para ser notícia. De jeito Mas vai nenhum. então, Já morreu, já tá e atrasada. música, eu vou aqui no salão. Rapaz, eu quero ouvir meu louvor, que eu sou evangélico. Vou ouvir aqui Shirley Carvalhais, vou ouvir aqui Aline Barros. Vou no Spotify. Ninguém mais liga para rádio como antigamente, que eu fazia programa romântico. Eu quero oferecer a Paulinha verdade, de Tracunhaé, minha paixão. Fizesse muito programa romântico? Fiz, né? Como era? Faz aí. Faz aí. Peraí. E atenção. Vai comer. Eu tô falando aqui só um moído. Qual era o nome do programa? Programa de coração para coração. Daqui a pouco. Que rádio era? Eu fiz um tempo na NASA e fiz também na Independente FM. E a NASA. Não, vamos para a Independente FM. E a Independente FM tem a honra de apresentar Rubem Júnior com o programa romântico De Coração para Coração. Olá, boa noite. Eu sou Rubem Júnior, a voz romântica do Cariri. A partir de agora você vai entrar numa viagem de pura paixão, sentimento e sensibilidade. Você vai ligar para mim, deixar seu nome, seu recadinho do coração e eu vou tocar aquela música que toca o teu coração. 8 da noite, 2 minutos. Para começar tem Roxette. It mustn't have been love. Deve ter sido amor. O telefone tocou. Atende o telefone. Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite. Que satisfação falar com você, rapaz. Quem tá falando aqui é Jurubeba, lá de Carpina. Olá, querido, tudo bem? Tudo bom, rapaz? Eu quero escutar uma moda aí. Essa moda. Uma moda. Eu quero escutar com o Valdir Soriano. Você toca? Toco. Não sou cachorro, não. Esta música vai tocar o seu coração. E aí? Aí vai. Então, eu não sou cachorro. Era reto. Aí eu perguntei, eu interagi. Por que alguém fez você de cachorro, machucou seu coração? Sim, aí tem essa conversa, né? Destrinchar, né? O que é que houve? Alguém machucou seu coração? Não, agora, eu acho bonito sua voz. Vamos dizer que é uma mulher, por exemplo. Vamos dizer que eu sou uma mulher. Ô, Rubens, eu acho bonito sua voz. Eu queria ver você como é. Se você é alto, se é moreno, se é galego, tem cabelo grande. Como é que você é? Por que você não aparece? Querida, se você quer conhecer Rubens Júnior, só você vir aqui na nossa rádio, teria o maior prazer de conhecê-la. Tá bom? Pra gente conversar, bater um papo. Quem sabe você fazer uma participação ao vivo aqui conosco, no De Coração para Coração, especial desta segunda-feira. Agora, a magia do rádio atravessa a fronteira. Aí fica aquela imaginação. O cara sempre é ídolo. E um outro programa que eu fiz e que dá muita ligação, eu fazia um programa Perdidos na Madrugada. E tinha um momento que as pessoas param para refletir sobre a vida de madrugada. E você tem a força dessa fala. E eu criei a sequência Ombro Amigo. Arretado, pô. E eu quero essa. Que hora era esse programa? O Ombro Amigo, a sequência era de 2 às 3 da manhã. Aí é pra matar, né, Rubens? Porque tem um público ativo. Aí eu já mudava o estilo, eu ia pra parte cristã mesmo, tocar na coisa, fazendo que as pessoas se abrissem comigo. E as pessoas ligavam, às vezes me chamavam até de pastor, ore por mim, meu filho tá nas drogas, meu marido é alcoólatra. E aí tinha coisas que eu falava que as pessoas ligavam chorando, dizer, eu estou chorando aqui, pastor, porque o que o senhor falou aí é a minha vida hoje. Então as pessoas se abriam, sabe? Eu tenho saudade desse programa. Ô, Rubem, você que prega o bem, a fala do bem, só traz o bem. Só traz o bem. Não é não? Você tá numa rádio, já é um abridor de caminhos, de tudo. O sujeito tá ali querendo ouvir uma palavra amiga.
E você Quando eu sabe criei- fazer isso. Você é evangélico, além disso, tem a força da fala, tudo. Então, quando eu criei essa sequência, foi uma sequência que, assim, que eu estava nesse período, eu estava, inclusive, afastado do evangelho. Nesse momento que eu É o famoso desviado. né? Estava desviado, passei um bom tempo. Aí foi o tempo que eu disse, sabe uma coisa, Senhor, eu vou voltar para os caminhos, porque essa é a minha essência. Você tem a essência, mesmo que você esteja afastado, alguém para tu, olha, Deus usa alguém e diz, seu lugar perto do Senhor. Você é presbítero. Sou diácono. Diácono. Presbítero é a próxima etapa. É a próxima etapa. Como é a sucessão? A sucessão não, Tem igrejas que cobram. Tem igreja que diz, é 500 para eu consagrar a ser diácono. Mas a Bíblia, ela condena esse tipo de atitude. É 800 para consagrar presbítero, 1.200 para consagrar evangelista, e aí vai. E tem igreja que faz isso. É errado perante a Bíblia. A consagração deve ser, a unção só é dada quando Deus autoriza o pastor. Na nossa igreja, a nossa pastora, ela só consagra alguém quando Deus... Que igreja é a sua? Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal. Então ela só consagra alguém quando Deus dá ordem. Quando ela vai para o monte, que a gente tem o monte de oração, e lá Deus diz, é tempo de consagrar Carlos Peruca diácono. Na Santa Ceia ela consagra. E se Deus mandar consagrar no monte mesmo, ela consagra. Então assim, infelizmente tem igrejas que deturpam muita palavra. É por isso que o evangelho ele está tão esculhambado, sabe? Mas a Bíblia alerta isso. Tem 2 pontos que a Bíblia alerta. É porque as pessoas não se atêm. Se atém àquilo que lhes satisfaz e acaba caindo também no erro. Qual os 2 pontos principais? Foi usado, inclusive, muito por Jair Messias Bolsonaro. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aliás, são 3 pontos. 3. A outra, meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não buscam conhecer a verdade. E a terceira e principal, o surgimento dos falsos profetas. Tem muito, tem? Tem muitos. Tem um rapaz aí agora de 14 anos profetizando aí, que eu não sei como é que as pessoas levam esse rapaz para pregar. O rapaz não tem vida, não tem história no evangelho. Começou agora, entendeu? Mas, 14 anos. 14 anos. Mas vive aí, entendeu? Outros, teve uma pregadora que chegou e disse, tá vendo aqui a semente? Você me deu melancia. Uns te veem como semente, mas Deus te vê como melancia. Quer dizer, qual é o contexto bíblico disso? Não tem. Pregação evangélica, cristã. Se você vê a católica, ela tem um rito. Ela tem toda uma homilia baseada num texto bíblico. Não é o padre que chega lá e diz, olha, eu quero falar para vocês hoje sobre a história da coisa. Não, ele fala lá, tem a devocional e tem a homilia do padre, baseado no texto bíblico. Então, assim, tudo que não vem, toda pregação que não tem base bíblica, ela não é pregação, ela é heresia. Ela é heresia. Então, tudo que não tem base bíblica chama-se heresia, apostasia, tudo isso. Então, as pessoas têm que estar atentas ao que a gente está vendo hoje. A negociação do evangelho, a venda, esse mercado gospel, né, que não tem nada de... O Nonato gravaram lá, Jesus, no comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação. Exatamente. Isso é muito forte. É muito forte. E ele não poupou ninguém, foi da Igreja Católica tudo, né? É verdade, é verdade. Agora, Rubens, vamos voltar para o rádio, a programação normal. Normal. Aí chega na Paraíba. Aí chega na Paraíba. Aí vim para a equipe esportiva de Laureano Silva. Laureano Silva. Ser plantão esportivo. E aí o cara... Aí foi tempo que a rádio foi vendida, aquela coisa toda, a gente, né, já foi um crime. Foi Samuel Bueno tirar essa rádio daqui, mudar para Terno. Hoje nem existe mais. Hoje nem existe, né? Quer dizer, a Rádio Planalto foi, se não me falha a memória, está entre as 5 primeiras rádios de Pernambuco. Uma história, um legado, né, de grandes comunicadores. Paulo Marcos começou aqui. Paulo Marcos. Né? Elimar Santiago. Elimar Santiago, Cláudio Lopes, enfim, o próprio Napoleão de Castro, que foi para a Rádio Clube Perfeito. depois, assim vai. Eu, que sou oriundo aqui Claro, é da terra. Da terra. Então, e aí tira-se isso, né? Então a gente fica meio que... Você, na época, estava como secretário de turismo aqui. Verdade. E a gente ficou meio... que eu fiquei, por exemplo, pisando, ou seja, a ver navios, literalmente. Fui trabalhar, aí foi que Zé Carlos, que era massagista do Vitória, chegou para Vasconcelos Lima, lá da Vitória FM, e disse, teu menino bom entrar, quem é para você, para sua equipe? Quem tá? Quando eu fui lá, ele disse, eu quero esse menino. Ele mandou ler lá, disse, lê aí esses jogos aí.
internacionais. Que tem esse negócio. Aí me deu a Inglaterra, Holanda e parece que foi a Itália, assim, foi. Aí, quando chegou desse campeonato inglês, Manchester United 3, Arsenal 2, campeonato holandês, PSV, Eindhoven 1, Utrecht, e sai dizendo, eles, tá contratado. Fiquei aqui. Aí eu fiquei lá. E aí eu tava, Ivo Suter, que era um grande radialista da rádio de Caruaru. Você quem é? Tava no jogo lá, Central e Vitória. Aí ele foi falar, Ivo Suter. E quando terminou a jornada, eu ficava lá encerrando no produtor esportivo, nem pá. Quando a festa chega aquele cara lá na Vitória FM, mas quem é Rubem Júnior aqui? Eu disse, sou eu. Ele disse, sabe quem eu sou? Eu disse, papai, infelizmente não. Eu sou Ivo Suter. Eu disse, já ouvi falar. Era o nome, né? Era o nome. Era. Eu vou dizer uma coisa a você, sem medo de errar, viu, irmão? Eu disse, diga, Mané Queiroz é muito bom no plantão esportivo, mas você não deve nada a ele não, viu? Continue. Você não deve E nada. Mané era. E Mané era inspiração, brincadeira, né? Quando ele disse, não, Mané Queiroz tem história. Realmente tem história. Você está começando, mas você é tão bom quanto ele. Eu disse, obrigado, vindo do senhor, eu só posso agradecer, né? Aí foi quando Marcel Júnior começou a me levar, Valério Batista. Valério Batista, né? Valério Batista foi outro cara muito importante. Chegou para mim uma vez, eu saí daqui de São João, tinha apresentado São João aqui, que você tinha me contratado na época, no governo de Emano. E terminou, acho que umas 4 horas. Se eu for para casa, eu não chego a tempo na rádio Limoeiro. Aí eu fui direto. Aí eu ficava no telefone, né? Na sala lá para dar os policiais com o Valério Batista. Só que o Valério demorou a me chamar. Eu dormi em cima do telefone. Foi mesmo? Foi. Aí, Valério, Rubem Júnior, da redação. O cara cansado. Cansado. Aí ele chegou. Terminou, ele falou, Rubens, fala com você. Pai, desculpa, peguei de sono aqui, vai tô cansado. Ela disse, vou dizer qual é você, viu, Rubens? Você é um excelente profissional. Agora aprenda uma coisa na vida. Eu disse, diga, irmão. Feio. O homem tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Foi mesmo. Foi. A frase dele para mim. Quando ele disse isso, eu entendi e me apeguei àquela frase. Eu comecei realmente a trabalhar para viver, né? A buscar um mecanismo de trabalho para viver. Porque como eu estava, eu vivia, na época, era freelancer lá da Difusora Limoeiro e vivia das locuções, né? Dos eventos que eu fazia e tal. Então, foi quando eu despertei, né? Aí o cara disse, mas para tu chegar até aí, tu começou como locutor. Como foi essa locução? Eu disse, Tracunhaém, com Zé de Pedro. É isso que eu ia perguntar a você. Né? Na verdade, com 10 anos, eu já subi no palanque de Zé de Almeida, candidato a prefeito de Tracunhaém em 82. Eu era muito enxerido, né, nessa parte, né? E aí, Ivo Reis, que era o locutor de Zezinho, fazia, olha, tem uma criança aqui que quer declarar apoio a Zé de Almeida. Aí quem sobe? Rubinho, né? Eu subia. Aí eu fazia, olha, Tracunhaém, eu não voto ainda, mas se eu votasse, eu votava em Zezinho de Almeida, que é um homem sério, aquela voz de criança ainda, né? Arretado. E aí eu fui pegando o gosto pela comunicação, né? E aí Zé de Pedro, candidato a prefeito em 88. Em 88, eu comecei a fazer algumas coisas para Zé de Pedro, aparecer. Mas em 89 ele ficou sem locutor. E para os eventos de Tracunhaém. E eu, a gente criança muito cedo, pede logo os dentes, né? Eu disse, os 4 dentes da frente, eu disse, eu vou ser só locutor. Me deu uma chance. Aí Carlinhos Zé de Pedro, ex-vereador, disse, papai, vamos dar uma chance ao Rubinho mesmo, né? É de casa, criado aqui com a gente. Vai que dá certo. Aí Carlinhos olhou para mim e disse, olha, se você estudar, você vai dar certo. Contém a sua ansiedade, aqueles conselhos de gente mais velha, né? E eu me apeguei àquele conselho dele. O seu Zé Pedro mandou fazer logo minha chapa. Coisa boa. Boa. Uma banguela, né? Aí eu, e a chapa. E comecei. Ali, locução, E dali eu comecei a virar uma espécie de referência de comunicação política, né? Já ali, fazer diferente dos outros. Buscar conteúdo para as campanhas políticas. Aí em 92, Graça Lapa foi para lá, e eu fiquei com o Gel, perdemos. Só que, na época, locutor lá não tinha. Aí, quando o Ana Porto me viu, falando, ela disse,
Gracinha, vamos trazer aquele menino que foi locutor do candidato aniversário. Aí Gracinha, aí Dona Gracinha diz, e ele vem? Posso falar o que ele fala? Pode. Pode. Aí quando a Ana Pato fala, eu, Querem ganhar o dinheiro? Aí eu falei com o seu Zé, tô indo, o senhor sabe, né, seu Zé? Não, meu filho, vai ganhar, o seu Zé de Pedro sempre... Não, vai, meu filho, ganha, você precisa. Você tá com um filho novo aí, vai embora, ganha esse dinheiro. Não se preocupe, não. Nunca votei em Carlão para deputado. Votei em Graça lá para prefeito, mas em Carlão para deputado, não. Sempre votei no deputado Zé de Pedro, por gratidão eterna. Sempre que eu votei no seu Zé, quem é seu deputado? Maviel Cavalcante. Quem é seu deputado? Henrique Queiroz. Sempre. Não tinha perigo. Arretado isso, né? Não tinha perigo de eu chegar atrás ainda. Você tem um reconhecimento, é Cássio, né? Cássio. Cássio Cunha Lima, só Cássio Cunha Lima, ex-senador, governador e prefeito de Campina Grande, da Paraíba. Cássio Cunha foi assim. Eu estava numa rádio lá no Cariri, Independente. O prefeito de Amparo, Ivanildo Soares, foi dar entrevista lá e disse, Rubens, rapaz, eu vou dar uma festa sexta-feira na minha cidade. E Cássio, que é para candidato a governador, em 2002, em janeiro de 2002, vai para lá. Só que eu tô sem locutor. Tu vai lá, me dá uma força? Só pai, pô, meu irmão, vai lá dar uma força a mim, pô. Eu dou um negocinho por fora. Eu disse, beleza. Aí eu fui. Quando o Cássio, olha que eu fiz aquela apresentação dele, né? A zoada. Zoada, tá. E terminou o evento, e Cássio, gostei de você, viu, Marcos? Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, eu trabalho aqui na Rádio Independente PM. Ele disse, quero você na minha campanha, sou candidato a governador. O Williams, esse cara já morreu, inclusive. Anota o número dele aqui. Aí saiu, quando terminou o prefeito, saiu, o governador gostou de tu, todo mundo disse, essa é conversa de política, pai. Campina Grande, centro de comunicadores lá, o maior comunicador da Paraíba, tudo lá, dois, velho, atrás de mim, pô. Todo Rubens Júnior, pai, ele gostou. Foi o diferencial, né, pô? Aí, 28 de junho de 2002, uma sexta-feira, eu recebi um telefonema. Telefone. Alô, Rubens Júnior? Eu disse, sou eu. Eu disse, quem é? Savini Cunha Lima. Sabe quem eu sou? Eu disse, pelo nome, deve ser alguma coisa de Cássio de Ronaldo. Ele fez, sou irmão do futuro governador da Paraíba. Sou irmão, que prazer, que honra eu devo a sua ligação. Diga a eles. É você que ele viu lá em Amparo, o locutor disse, ele quer você para aprender a conversão dele. Eu disse, eu? Arretado. Disse, que arretado, né, velho? Aí escuta a história, né? Aí está certo, topa, eu disse, topa. Eu nunca tive medo de... Depois, né? Aí quando eu chego, eu disse, você vai procurar Laércio Cirne, quando chegar na convenção, numa estreia de uma pessoa. Chegue lá assim, umas 10, 11 horas da manhã. Perfeito. Aí eu chego lá, tem um locutor, Abílio José, Marcelão Gonzaga, Léo Batista, tudo vozeirão. Daqui a pouco, Cássio, né? Pá. Isso aqui E assim... o Matutinho caladinho. E eu lá caladinho, só que o povo, sem motivação. Ele lá se preocupa em pôr a voz e esquece de motivar o povo, né? Daqui a pouco, Cássio. É porque campanha é motivação, né, pô? Aí chegou lá, doutor Laércio, diga meu filho, ele vai me diga meu filho, disse, eu sou Rubens, Cássio, vou dar se o locutor, né, disse, vem cá, vem. Aí chamou o cara, disse, ó, dá uma oportunidade aqui ao locutor, para ele dar um alô aí, depois vocês voltam. Chama ele aí, Rubens Júnior. Pra que deu? Aí disseram, uma oportunidade, acaba de soltar coisa. Aí eu fui no mesário, que hoje é meu amigo, até hoje esse cara, disse, meu irmão, tudo bom? Tadeu, o nome do cara, gente boa demais. Me ajudou demais esse cara. Nesse meu primeiro evento, eu disse, tu tem um pancadão aí, doido? Ele fez, tenho. Quem tava? Eu disse, rapaz, porque eu tô começando, o Cássio me chamou pra vir fazer a locução, mas os caras são... Faça o diferente aí. Eu queria fazer um diferencial. Eu disse, na hora que eu sou puto com esses caras, eles me assim. Puta merda. Ó, pai, aí os caras chegou pra mim e disse, olha, chega daqui mais um comunicador, garotinho da nossa equipe, vai dar o seu alô, daqui a pouco a gente volta em definitivo. Aí eu disse, sim. Aí eu disse, vou pegar aqui agora. Eu vou pegar aqui agora, cara, Peruquinha. E para os caras não voltar mais. Aí, quando os caras passaram, vem pra cá, Rubens Júnior. Aí eu disse, quando peguei, que eu dei aquele alô, né? Alô, minha Paraíba. Quando deu alô, o povo fez assim, Peruca. Olhou. Voltou assim. Pá, saiu. Quem tá com Cássio e Efraim faz barulho. Quando eu disse Efraim, como se fosse assim, agora vai, agora nós pegamos aqui. Pegou velocidade. Aí eu digo assim, daqui a pouco o Cássio, valeu pessoal, um abraço. Quando eu olhei para o doutor Laércio, disse, é você. Continua. Fica aí, é você. E aí os caras, né, só me observando. E aí termina o evento, Marcelão Gonzaga, grande comunicador, forrozeiro, vivo ainda, gente boa demais, um grande radialista de Campina Grande, era um dos locutores das campanhas de Ronaldo,
chegou perto de mim e disse, vou dizer a você sem medo de errar, meu irmão. Eu hoje ouvi o que é locução política. Arretado. Disse que é isso, Marcelo, você é um cara... Não, eu faço, mas como você não. É. Aí ele olhou pra mim e disse, tem mais, viu, cara? Você é mais ousado ainda. O cara pra subir no palco depois de você, ele tem que ter muita coragem. Ele disse, eu disse, rapaz... Porque seu estilo é diferente. Eu disse, obrigado, Marcelo, isso só aumenta a minha responsabilidade. E aí passei a ter, assim, uma intimidade, uma amizade com o cara. Se eu mando mensagem pra ele, se ele não me responder agora, mas daqui a meia hora ele responde. Ô, Rubens, mas agora você adaptou não, veio com modernidade. Porque acabou você vê de com o seu pendrive que prepara direitinho, não, né? eu ando Assim? com meu mesário, mesário. Claro. Computador lá direitinho. E esse playlist, tudo. E um detalhe, porque acabou os shows mísseis em 2004, foi o último ano. Quando acabou os shows mísseis, o que eu fiz? Tive que me reinventar. Criar um novo estilo de campanha política de comunicação para não perder o meu valor. Certo? Então, a campanha valorizou mais o locutor, o que sobressai, tá certo? E eu criei esse estilo. Aí foi quando eu formei a dupla com o Victor Paiva, que hoje é dono da Sala 10 Comunicação, foi a minha primeira dupla, para fazer essa campanha de Castro de Eduardo Campos, 2006 e 2010. Entendeu? A primeira de Castro eu fiz só, mas 2006 já foi com dupla. Aí fiz que já dá uma dinâmica melhor, dinâmica, né? Entendeu? E aí fiz a de Castro e a de Eduardo junto com Vitor Paia. A de primeira de Paulo Câmara também já fiz também com Vitor Paia. Foi a última que a gente fez juntos, foi a que a gente fez juntos mesmo, foi a de Armando Monteiro, 2018. Aí daí diante foi que eu trouxe Júnior, porque formei Júnior, já eu formei. Então assim, e eu sou um cara, Pedro, que eu tenho formado comunicadores de palco, porque a vida é feita de ciclos. Eu tô chegando, eu já tô com 53 anos. Eu não quero ficar muito tempo, eu quero me dedicar mais agora a comunicação, rádio, a rede social. Entendeu? Você tem um podcast agora, né? Tem um podcast. Fala aí sobre o podcast. O Notícia da Mata Norte. Notícia da Mata... Onde é o estúdio? É aqui, lá na Rua da Bandeira, ali. No Giro da Mata Norte junto com o Rafael, né? Ah, você faz lá no Giro? No Giro, no estúdio. Rafael, um abraço para Rafael. Gente boa demais. E aí, pronto. Então eu criei esse estilo de comunicação, mas toda eleição eu crio algo diferente, entendeu? Que é porque se ser a mesma coisa de 2020, mesma coisa? 2020, não. Então cada eleição eu vou criando algo diferente, entendeu? Claro, trazendo... Vai fazer, já tem previsto agora a campanha do ano que vem? Os dois lá estão conversando comigo, né? Porque você faz... Por exemplo, a campanha de prefeito agora, você fez de muita gente. Foi. Você não fecha, ou fecha com um só, depende. Não, o prefeito dá para fazer vários, né? Agora o governo só fecha um. Eu não dá para fazer João Campos e Raquel, no caso? Não dá. Mas prefeito você fecha vários. Vários. Por exemplo, eu fui no evento de Raquel, lá, que ela criou o PSD. Com todo respeito, lá o menino estava lá. Mas faltou o quente da história. Foi. Tá entendendo? Faltou você... Dá o clima. Dá o clima. É o doping mental. Aí eu... Entendeu? Para que eu ia passando, os caras que me conhecem, depois pega aquele microfone e diz, não, pai, trabalha assim não, pô, tem uma equipe. Eu não vou chegar assim, pegar o microfone. Para ouvir, o cara tem que me contratar. Pô, vem com minha equipe para fazer diferencial. Tem mesário, tem tudo. Tudo. E assim, o cara tá aí. Eu vou desrespeitar o cara, meu irmão? Assim, né? Tem o cara que anda, André Bezerra. É o cara que faz chamadas, que edita e tal. Vem, André! Então tem toda uma dinâmica. Já tem como é que se diz? A sonora lá. Sonora. Tudo, né? Já tem também o meu time, né? Também não é qualquer mesário. O cara tem que ter o time, saber as vinhetas certas, o momento certo. Não dá pra apresentar peruca mesmo. O cara sabe qual é a vinheta, entendeu? O cara já sabe qual é a vinheta, já sabe qual é a vinheta, a trilha para o encerramento. Pronto, eu chegava para Eduarda, quem dizia, Eduarda, no seu encerramento, você traz pra emoção, que eu vou soltar uma trilha. Ali, tem uma trilha para você. Então, começa a emoção. Você tem que dizer assim, Carpina, me dê as mãos, essa é a deixa. Você vai para a emoção. Entendeu? Para trazer as pessoas para si. Porque a grande dificuldade de fazer a campanha de Eduardo aqui, a pior coisa é você não ter o que dizer do candidato. Então você tem que criar uma previsão. Para Eduarda, eu e você tem que criar uma perspectiva de quem seria Eduarda. Quem seria? Na próxima, não, você já vai dizer quem é Eduarda como prefeita. O que foi feito. O que foi feito, né? Entendeu? A trajetória dela, as promessas cumpridas. Aí você, na próxima campanha, ela candidata à reeleição, né? Você tem o que dizer. Por exemplo, você pega um candidato de Botafogo, você tem o que dizer. Aldinho, mesmo a região, você tem que dizer.
é a continuidade da história de Botafogo. Perfeito. Certo? Foi vereador, é vereador, o mais votado. Está ao lado de um dos grandes prefeitos da história. Você tem o que dizer. Não é assim? Tem esse. Irmão Luiz. Vamos para Bruno. Bruno Ribeiro? Bruno Ribeiro aqui? Sim. Já é uma história diferente. Nunca foi prefeito. Né? É um jovem futurista, tal, aquele negócio. Inclusive, Bruno Ribeiro é a grande oposição futura, para o futuro de Carpina. Ele não está sabendo ocupar o espaço dele de oposição. Está muito fora de Carpina, fora dos debates de Carpina. Ô, Rubens, na região aqui, esse pessoal que chegou agora, na sua opinião, quem foi o melhor prefeito de Tracunhaé? Da história de Tracunhaé? Da história de Tracunhaé? Sim. Pela visão futurista, inegavelmente, Zé de Pedro. É porque as pessoas... Porque na época era diferente hoje. Diferente. Não tinha esse celular que a gente tem hoje, não tinha rede social. Eu acompanhei demais. Por exemplo, hoje se fala em empréstimo, o governo não fala em financiar, por exemplo, quem quer montar um estúdio, aí tem um empréstimo do governo, ajuda. Pronto. O que é que Zé de Pedro fazia em 89, quando era prefeito? Zé de Pedro, a prefeitura tinha um caminhão Chevrolet azul. Zé de Pedro pegava o dinheiro da prefeitura e emprestava aos feirantes. Eles iam para a Ceasa com o carro da prefeitura. E era. Já comprava, vendia nas feiras de Carpina, nas Tracunhaé no final de semana. Na segunda-feira ia lá, pagava a prefeitura, já estava com o dinheiro de ir na outra semana e comprar com o seu próprio dinheiro. Então Zé de Pedro, ele tem essa visão. Zé de Pedro construiu escolas, Zé de Pedro tinha uma visão ampla de saúde. Então, assim, ele era um cara futurista para a sua época, avançado demais. Só que um cara mal compreendido. Entendeu? Mal compreendido. Mas quem prejudicou muito Zé de Pedro, na verdade, foi a família na época, que era muito, sabe? Mas o próprio Zé de Pedro não. O Zé de Pedro, ele era um pé no chão, um cara que você entrava na porta da casa dele e saia na cozinha. É verdade. E tem um cafezinho aí, Zé de Pedro? Ele era advogado, delegado. Advogado. É um cara ligado também, aposentado militar, né? Perfeito. Do Exército. Então ele, inclusive, tá mal, né? Tá entubado. E tá mal. Perdeu o filho dele, que foi presidente da Câmara, agora morreu recentemente, né? Quem? Fernando? Sim. Não, teve um acidente. Um acidente. Quase morria, né? Então, desculpe. Graças a Deus. Então, Peruca, então Tracunhaé tem isso. Assim, em termos de popularidade, de aceitação popular, inegavelmente, irmão Luiz. Irmão Luiz. E Graça Lapa foi uma boa prefeita? Foi uma boa prefeita. No social, né? Porém, Carla Lapa não deixava ela à vontade. Inclusive, Carla Lapa... Sufocou. Uma vez mesmo. Porque Tracunhaé, na verdade, durante esse período de que Carla Lapa esteve lá, teve muitas conquistas, mas podia ter sido muito melhor. Por quê? Porque Tracunhaé sustentava, na época de Carla Lapa, sustentava líderes políticos de Aliança, de Buenos Aires, de Vicência, de Carpina, de Araçoiaba e por aí vai. Veja quanto dinheiro Tracunhaé perdeu para bancar uma estrutura política de Carla Lapa. Essa é a verdade, né? Romeu do Povo recebi Tracunhaé, Carlos Freitas. Quem é o melhor prefeito da região? Não, agora tem 100 dias, a gente não pode nem falar, né? Eu digo na região que foi um prefeito que se destacou. A gente, vamos poupar os que já assumiram agora. A gente falou irmão Luiz porque está no segundo mandato. Mas irmão Luiz, dois. 2 prefeitos junto com o irmão Luiz. Irmão Luiz e Giga de Vicência. Giga foi um bom prefeito. Aprontando que é cotadíssimo para ser candidato em Timbaúba na próxima. Cotadíssimo. E ele está ocupando espaço lá, né? Xisto foi um bom prefeito, teve muitos percalços, mas fez sucessor porque não teve oposição. A oposição não se uniu. Tinha Marcel Saraiva, gente boa, mas com aquelas loucuras dele lá, aquele discurso não cola mais na nova política hoje. A Gouveia não tinha musculatura política para enfrentar um grupo como o Perfeito. E aí leva a porta de Pedro Freitas e chegou lá de paraquedas. Um cara que não. Apolítico, a porta que, infelizmente, né, está tendo alguns problemas internos, né, de entendimento político. Em aliança? Em aliança entre Já ele, tá tendo isso. entre ele e o grupo de Xisto, né? Tá. Entendeu? Mas Pedro não é político, Pedro caiu lá de paraquedas. Só tem de político o sobrenome Freitas. Né? Pedro é um sujeito preparado. Agora é preparado, entendeu? Um cara preparado. Porém, um cara que chega, por exemplo, ele chega aqui, tá eu, você e Guerra. Eu, você e Guerra. Aí ele marcou contigo de 11 horas, certo? Mas tu chegou de 10 horas. Aí tá eu e Guerra aqui, passei a atender por ele. Aí ele diz, vou atender Rubens e Guerra e você, Peruca, eu marquei 2. Só vende 2 horas, viu? Quer dizer, ele podia chamar você, dizer, Peruca, eu não marquei com você. E assim? É assim. E na frente, mas Peruca, eu não marquei com você 2 horas, pô. É até chato eu botar você junto com os caras aqui.
Mas ele, vou atender Guerra e Rubens, você, Peruca, eu marquei 2 horas. Então só vem 2 horas, viu? Mas não é porque ele quer ver a agenda e tal, bonitinho? É a fórmula. Você não tá entendendo? É a fórmula. Você pode chamar o cara a parte ou não. Chega assim, vem cá, Peruca. Peruca, eu marquei que tem 2 horas, pô. Vai marchar, tu vem, que eu vou ter quase comigo aí. Nazaré da Mata. Nino. Nino. Nado. Jaime. Nino e Nado. Torquato. Tu lembra do Torquato? Lembro. Torquato. Torquato, Negromonte, João Negromonte, que foi deputado, tudinho. Jaime, né? Tito, esses caras, né? Eu acho que Nino e Nado passou. Aninha da Ferbon tem tempo ainda para acertar, tem. Porém, Rostand já está insatisfeito. Vai no seu rompimento a qualquer dia, a qualquer momento. Porque não é ouvido para nada. Tá assim lá. Tá assim, não é ouvido para nada. Colocou o seu conselho político, praticamente, de orientação na mão da sua sobrinha, né, que está deixando todo mundo insatisfeito. Tá assim, Nazaré da Mata? Tá assim. Né? Quem vai lá sabe que é assim. Agora, a Aninha é uma pessoa ótima, de boas intenções. Porém, ela precisa, né, dialogar mais, né, sentar mais, conversar mais, ter a sensibilidade política para entender que não se governa só. Né? Então, assim, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Vamos pular, vamos continuando aqui. Bora. Nilvan Ferreira, comunicador da Paraíba de televisão, depois vereador para política, candidato a governador, candidato a prefeito, e já está anunciando, eu vi ele anunciando agora há pouco que é candidato a deputado. Você trabalhou com ele, né? Fiz com ele, trabalhei com ele. Nilvan é o seguinte. Voltou para televisão? Voltou para TV. Mas vai sair porque é candidato a deputado. Candidato. Nilvan é o seguinte. Ô, Rubens, o cara assim, candidato, sai, volta, candidato, sai, volta. Não é ruim não para comunicação. Para ele, principalmente a outra foi muito ruim, a última. Porque ele teve que se aliar. Foi para Santa Rita. Foi para Santa Rita. Aí se aliou ao grupo do governador João Azevedo. Que era cacete em cima. E que ele, em 2022, fez um acordo para não declarar apoio a Pedro. Né? Ficou calado. Pedro Cunha Lima. Era para ter declarado apoio a Pedro. Porque se ele é o que é hoje, lá é aquilo que eu digo, a gratidão. Era para ele ter apoiado, automaticamente, anunciado o apoio a Pedro, filho de Cássio. Olha, porque foi Cássio que trouxe ele lá do sertão. Lá de Cajazeiras para ele. Para a capital. Entendeu? Nem sabendo que era Nilvan Ferreira de uma pessoa. Aí Cássio trouxe ele e Fabiano Gomes. Fabiano Gomes, um cara extremamente grato a Cássio. Mas Nilvan foi covarde ao extremo. Amigo, gente boa. Aí foi para Santa Rita, se aliou com quem? Com o governador João Azevedo. Perdeu a eleição. Que em 2022 houve um acordo para ele que se calar. Que a partir do segundo turno da eleição de 2022, ele não disse mais nem que João era feio. Muitos acreditam que teve um acordo financeiro, muitos falam que teve, outros, né, preferem não opinar, eu também não opino, mas ficou muito estranho. Ricardo Coutinho, candidato a deputado? Deputado Se elege? Deputado federal. Eu não sei se... Assim que ele saiu da prisão, eu tive... Foi candidato a prefeito. Eu fiz uma entrevista com ele lá no condomínio onde ele mora, condomínio de luxo e tal. Foi eu e Theo Pereira. Lá no Bosque. Bosque. Condomínio de primeira. Lá é o seguinte, ele é um camarada que, se não fosse os escândalos, ficaria na história para sempre como o maior governador da história da Paraíba. Trabalhou muito também. Porque primeiro que ele pegou um estado sanado, veio das mãos de Cássio, com muito dinheiro em caixa, com os projetos das estradas já prontos, os recursos já liberados, que Cássio conseguiu um empréstimo junto ao BID para fazer as estradas que ele construiu. Rapaz, eu escutei, quem foi, rapaz? Eu escutei um camarada falando agora na Paraíba que João, quem foi o cara? João é fruto da derrota de Ricardo Coutinho, que estava junto com aquela Calvário. É fruto da Calvário. Que rolo, ele é fruto da Calvário. O João é fruto da Calvário. Sem dúvida. Não, foi o ex-ministro da Saúde, que é candidato agora, que foi candidato. Marcelo Queiroga. Ele falando isso. Mas todos sabem. Ele falando, sabe quem? A Clilson. Nas denúncias da Calvário... Sabe quem é Clilson, né? Sei, meu amigo da Arapuã FM. Nas denúncias da Calvário tem lá um áudio em que se discute quanto a Escolha Viver tem que repassar para o pré-candidato ao governador da época, que teve que se afastar, João Azevedo, por mês para poder andar o Estado. Aí ele fez uns 120 mil dar. Meu Deus do céu. Então tem isso nos autos. Tanto que João está... a investigação, como ele é governador, é em segredo de justiça. Mas... Quando sair, ele vai pagar um alto preço, como o Ricardo pagou. Se ela é senador?
É fácil, né? Eu não sei, porque João não criou liderança. João criou aquele personagem de bom governador, mas não criou Como liderança. foi aquela negociação ali do presidente Galdino e botou a filha? E ontem eu vi nominando arretado do Tribunal de Contas Porque com o negócio assim, lá. veja Que só, coisa foi porque aquela? o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nunca aceitou no seu regimento interferência externa nas suas indicações. E por que agora, só porque a mulher, a filha dela, está tendo essa interferência? Então ele questionou isso. Ele disse, eu nunca aceitei. Foi. Tu viu no meu gravação? Foi bem. Ele disse, eu nunca vi essa interferência, mas agora que eu vou aceitar. Porque nós temos um regimento interno. Se a gente nunca aceitou, por que agora eu vou aceitar essa interferência externa? Então, Galdino queria ser candidato ao governo. Ele é Aí candidato. o João deu umas declarações ali e tal. Foi, né? Aí ele arretou-se. Matou-se. Aí o menino que ia ser indicado para o Tribunal de Contas, Tião Gomes, teve umas denúncias contra ele, acabou renunciando. Renunciado. Aí Galdino disse, a ver da Assembleia, disse, ele indicou a filha. E Galdino vai ser candidato o quê? A Tem reeleição? força política. Pode ser também um candidato a vice-governador, quem sabe? Se Cícero for candidato a governador, um bom vice. Cícero da capital, o prefeito da capital. O prefeito. Que é o melhor candidato hoje que. E já aparece nas pesquisas. Já né? aparece bem nas pesquisas, e sem dizer que é candidato. Sem dizer Mas que é isso candidato. Pedro Essa semana ele estava na feira de Campina Grande. Campina Grande. Sim, E o povo lá, o grande prefeito de João Pessoa, veja só. Então, né? Tá caminhando bem. Se começar a campanha, colocar o nome dele na rua é forte. Pedro, mesmo sem dizer que é candidato, que Pedro não é candidato, Aparece. aparece em segundo com 15%. Quer dizer, tem um recall, né? Cássio não vai mais. Cássio vai mais não. Cássio não quer. Abandonou. Abandonou que eu digo assim, de se candidatar. Não vai mais. Eu dei uma vez a ele, ele disse, não, agora é Pedro, tudo é Pedro agora, eu não quero mais. Inclusive, havia a cogitação de, em caso, a briga em Campina Grande, em 2024, se a Cirrace, né, fosse acirrada mesmo, ele seria o cara chamado para unir, né? Bruno e Romero, e ele seria o candidato. Romero não é candidato nunca. Não. Você sabia que o Romero... Romero é um cara frouxo. Sabia que o Romero morou aqui em Carpina? Morou. Morou em Carpina, a tia dele é dona Consuelo Dona Consuelo aqui da Madeira. Eu fiz outra entrevista com eles com ele lá em Campina Grande e ele falando isso. Essa semana teve o lançamento da programação do São João e eu conversei muito com ele lá em Campina Grande. Romero é um político que nunca vai passar daqui de ser deputado. Ou um dia voltar a ser prefeito de Campina. Vai voltar a ser prefeito. Mas um negócio para ser governador, senador. Primeiro que. Esperou muito por ele. Ele não tem coragem. Ele é um cara que não tem coragem. É um cara que, assim, não mostra vontade. Para você ser governador, você tem que mostrar vontade. Agora, ele é muito forte em Campina Grande. A Campina Grande é muito forte. Ele é muito forte. Inclusive, Bruno, graças a ele, ter sido reeleito. Porque ele ficou comendo o povo ali na maceta, na beiradinha, ali dizendo, não, vou decidir. Aí... Agora, Rubens, na Paraíba, a gente tem aqui Caruaru, aqui é uma cidade importante, e a Paraíba tem Campina Grande. Só que, politicamente, Campina Grande representa mais para o estado do que Caruaru representa mais para Pernambuco, politicamente. A gente tem 3 senadores da Paraíba de Campina Grande. Mas um detalhe... Daniela, o ex-prefeito veneziano. Bom... Não, agora é Efraim, que é lá de porque tem Efraim, porque veio do pai e tal, aquele negócio todo. Mas antes de Efraim eram os 3. Era Nilda Bundim, a mãe de veneziano, Daniela e Venera. E antes, governador Cássio, Ronaldo, tudo de Campina Grande. É muito forte Campina Grande. Muito forte. Milton Cabral também foi lá. Milton Cabral. Até foi lá. Outra coisa, aqui em Pernambuco, por exemplo, embora Caruaru tenha uma trajetória de grandes políticos como Fernando Lira, né? Zé Queiroz. Eu não entendo como é que Zé Queiroz nunca passou daquilo, de prefeito ou deputado estadual. Sempre é uma honraria. Mas... Tony Gel foi deputado federal. Foi deputado federal. Tony Gel é um cara hoje morto politicamente, né? Vai se apegar aí ao filho, vai lançar o filho agora, deputado estadual Toninho, para ver se reconquista Teve a mulher, né? Teve a mulher que foi deputada. Miriam Lacerda. Foi deputada. Foi candidata a prefeita, perdeu, né? Tem um menino que é federal agora, que é jornalista. Fernando Rodolfo, mas não é da linhagem dele, não, é de outra. Fernando Rodolfo é um cara que é um bom deputado, inclusive. Né? Vai continuar no PL. Né? Foi candidato a prefeito de Caruaru. Teve o delegado que foi estadual também, né? Foi delegado, doutor Lessa. Lá é o seguinte, o Fernando Rodolfo, ele não foi para o segundo turno em Caruaru porque os bolsonaristas lá foram covardes com ele. Porque
Se Bolsonaro teve 46% dos votos em Caruaru, Como é que ele não transferiu? como é que ele não teve 30% dos votos desses bolsonaristas? Agora, como é que você explica aqui em Carpina também? Ai, Bolsonaro veio a Carpina, subiu no palanque de Bruno e não passou. O pessoal que estava naquele dia na campanha de Bruno eram bolsonaristas, mas não queriam votar em junho. Em Bruno. Mas o que aconteceu com o Bruno? Bruno escolheu mal o vice. Bruno fez uma. Quem era o vice? Eu esqueci. É Júnior, não é Júnior, né? Ah, foi Junho de Val. Júnior Val. Escolheu Não, mal. não é porque Junho não tinha um tino político. Exatamente. Então, para você já não tem aquele. Você já não é popular. Junho não estava nem querendo. Bruno já tem um estilo elitizado. Aí bota um cara que não gosta de política, não adianta. Foi com o Joaquim Lapa, errou na vice. Soldado, com todo respeito à Soldado, que filha do nosso. Gente boa, do nosso querido. Mulher decente. Filho do nosso querido. Lula do Boi. Lula do Boi, gente boa demais. Mas faltava pegada política para a Solidade. Entendeu? Então, faltou isso. Então, Bruno já não tinha isso. Bruno tinha que escolher alguém político. E a pré-campanha de Bruno foi muito mal feita. Ele não conseguia, durante o período pré-eleitoral, ele não conseguiu se firmar como candidato, se era candidato mesmo. Ele mesmo duvidava da candidatura dele, se era possível ou não. A equipe de comunicação foi muito fraca. Entendeu? Então, assim, Bruno, e é um cara que eu digo a equipe de comunicação, quem comandava? dava a comunicação dele. Quem comandava, não são os O profissionais. marketing dele muito mal feito. Perfeitamente. Quem comandou? Então, assim, o Bruno, eu vejo esse cara lá na frente. Primeiro, para ele manter o nome dele, tem que ser candidato a deputado. Para saber. Tem coragem de ser? Ele tem que ser. Ele não pode deixar. Se ele tem pretensões de voltar a concorrer à prefeitura de Carpina, ele tem que ser candidato. Botafogo, se tem pretensões de se manter vivo politicamente em Carpina, tem que ser candidato a deputado. Tem que ser candidato. Para saber o seu espólio. Ou ele vai querer negociar o espólio dele, para poder pegar aí um apoio financeiro, um dinheiro aí, sei lá. Aldinho foi um bom candidato? Não. O próprio grupo não queria. Não queria. Se Botafogo tivesse ganhar a eleição aqui, ele tinha colocado aquela menina Isaura como a candidata dele. Era mulher contra mulher. E Chalco Boi. Sabe qual era o outro nome que tinha sido? O próprio Marcelo Pascoal, vice. Ah, isso. Era um mau nome. Não, Marcelo e Marcelo Isaura de vice. Olha que chapa. Perfeita. Mas errar em Lagoa do Carro, quando tá Josafá. Se bota Bel Botafogo ou Márcia Regina, que era a vice de Josafá, tinha ganho a eleição. Mas aí, meu irmão... Josafá não queria ser. Josafá dizia direto. Não queria. Eu não quero ser isso, não. Eu quero construir. Mas ele podia ter feito isso. Ele disse, não quero ser candidato, não. Mas ele acabou pegando gosto, foi... Ô, Júnior, na tua opinião, tu enxerga Joaquim Lapa candidato a deputado, Botafogo candidato a deputado? Botafogo sim, Joaquim Lapa não. Botafogo sim. Ele tem, aliás, para a sobrevivência política dele, ele tem que ser candidato a deputado. Joaquim Lapa. Joaquim Lapa. Acho que Joaquim Lapa... Mas primeiro que ele não tem mais saúde. Mas por uma conjuntura, de repente, vem candidato forte a federal. Não, quero você candidato que é para abrir alas para o nosso palanque. Pode ser, assim, num pedido de João Campos, pode ser, sim. Né? Porque quer não, Botafogo e Eduardo vão estar aqui com Raquel. A não ser que João use a articulação e traga, manda o Botafogo para o seu lado. Que para ele é uma grande conquista. Você não pode desmerecer a liderança do Botafogo. E aí, como é que fica Judite, que quer ser candidata? A deputada? Sim. Ela vai apoiar a Simone Santana, não? Desistir do apoio a Simone Santana? Sim, mas tudo pode acontecer, né? Pode ser a candidata. Olha, ela me concedeu uma entrevista e você pode conferir no Instagram do Visão Comunica, no meu Instagram, no canal no YouTube do Visão. Tá lá Judite Botafogo, no final pergunta a ela, e 26, ela fala, sou um soldado. Quer dizer, já deu um sinal. Se Josafá tivesse ganho, ela era candidata a deputada. Isso ela confidenciou a mim. Não sei depois da eleição, porque eu não conversei com ela depois da eleição. Porque eu estive lá na equipe dela. Mas quando eu cheguei na equipe de Judite lá em Lagoa do Carro, eu vi um problema. Ela não tinha uma equipe. Era ela na campanha. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. E ela como líder. E resolvendo tudo. Tudo. Josafá falava, pegava o carro, subia para Carpina. E ela que se virasse lá. No dia a dia. Então, assim... Rapaz, se Josafá tem ganho a eleição para Lagoa do Carro, era a pior coisa que poderia acontecer. Era. Não por ele ser má pessoa de jeito nenhum. Porque ele é preguiçoso. Porque ele não quer. Ele não quer ser político. Ele não gosta dele. Ele quer estar nas coisas dele. Politicamente ele é preguiçoso. Mas nas coisas dele ele é ativo. Zé Luiz foi bom? Agora já tem problema lá, né? Saiu o secretário de saúde. Zé Luiz saiu o Tota agora, saiu. É um rolo danado. Zé Luiz é o seguinte: Zé Luiz é um bom gestor. O
Porém, se ele for tentar governar Lagoa do Carro, Parece que não é muito político, né? achando que Lagoa do Carro é a extensão das empresas dele, não vai dar certo. A primeira-dama, a doutora Isabela, é gente boa demais. Carismática, atenciosa, quem São Lucas por ela lá, as mulheres. Ele, gente boa também, Ele, né? gente Ele, boa. gente boa. É um cabo honesto, pagador. É. Nel Amorim, o filho dele, acaba sem comentários. Porém, enquanto ele não entender que a prefeitura não é uma extensão das empresas dele, vai dar errado. Ele vai dar muito ponto de faca. E aí, E tem que ser mais povão, né? tem que ser mais povo, né? Quando ele disse aquela declaração, eu vou dar emprego a quem votou em mim, quem não votou em mim vai pedir a Rafá. Ele tá certo. Ele tá errado, não. Agora, ele tem a obrigação de governar para todos. Agora, emprego, ele tem que botar aliado mesmo. É. Ele tá errado. Eu vou, por exemplo, eu sou candidato, Peruquinha é candidato, aí Peruquinha ganha a eleição. Vai colocar meu assessor no passo? Não. Vai botar quem teve com você o tempo todo ali, acreditando no seu potencial. Agora, vai governar para todos. Mas tem gente que não tem a mente aberta politicamente, e aí diz, cabe ignorante, não sei o que lá. Pensa, não. Ele disse uma coisa certa, do jeito dele, da autenticidade que ele é. Ele é autêntico. Ele é aquele cara. O Zé Luiz é aquele cara. Entendeu? Então não espere de Zé Luiz, afago, não espere dele. Um cara trabalhador, pagador. Agora afago, não espere, pô. Vai a Santa Rita hoje? Vou a Santa Rita hoje. Lançamento do São João lá de Santa Rita, prefeito Jackson. Vai ser um São João pesado, Vai não ser vai? um pesado. Já é o segundo maior São João da Paraíba, né? Santa Rita é uma cidade Só importante. pede, hoje, só pede assim. Patos, Cajazeiro, Não, Campina Grande, Papatos Bananeiras? Não. Só pede hoje para Caruaru e Campina Grande. Campina Grande. E Petrolina. Somente. Petrolina são 8 dias mais pesado. Pesado. Lá tem mais dias. Carpina vai ser um São João pesado Lá também. começa dia 13. Aqui em Carpina, Eduardo, ela tem que ir. Quinta-feira, dia 17, é o lançamento da programação do São João de De Carpina. Carpina. Quinta-feira. Quinta. De hoje a 8. De hoje a 8 dias. 17. Quer dizer, é uma programação porreira. E você, Eduardo, aqui, por exemplo, mesmo, ela tem que dar uma amplificada na sua comunicação. Ela está muito parada ainda, sabe? Está muito parada. Tá gostando da comunicação, Não não? gostando, não vou mentir, está precisando dar uma melhorada. Né? Ela ainda está trazendo os traços da política. E não pode, ela agora é gestora. Tem que mostrar a Eduardo como gestora, não mais como candidata. Entendeu? A candidata passou. Ela hoje é gestora. Então a comunicação dela tem que mostrar ela como gestora. A prefeita, a gestora, tal, visitando, pá. Então, assim, falta dar essa identidade dela de gestora, não mais de candidata. Entendeu? Então é isso aí. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado a toda a equipe do Comunica TV. Acompanhe lá no YouTube, canal no YouTube do Na Visão próxima a gente fala de Comunica Raquel TV. João, viu? Se Deus quiser. Batemos papo aqui com o comunicador, radialista, jornalista, apresentador, Rubem Júnior, nosso querido Rubem Júnior, de Pernambuco, de Nazaré, de Paudalho, de Tracunhaém, de Lagoa de Itaenga, de todos os lugares, da Paraíba, de Campinas, de Santa Rita, tudo Tamo canto. junto. Graças Um a Deus. abraço, meu amigo. Obrigado, Peruca. Um abraço a todos. Deus abençoe. Lembre-se sempre, o dinheiro e o poder de nada valem se em seu coração não existiu o amor de Cristo. Muito obrigado a Manu, a Alessandra e a Guerra. Meu abraço.